Salve, salve, ouvintes do Total Cast. Aqui é o Gabriel e vocês estão conectados no podcast oficial da Total Ingredientes. Onde a gente desvenda os segredos por trás dos alimentos na indústria alimentícia. Hoje, em específico, no nosso segundo episódio, a gente vai mergulhar no doce mundo do açúcar, falar um pouco sobre as transformações desse produto na indústria de alimentos, as tendências na substituição desse produto e regulamentações, e quais são as estratégias e soluções para a substituição desse produto nas formulações. Primeiramente, a gente queria falar um pouquinho sobre a gente, Como fornecedor e parceiro da indústria de alimentos, a gente entende a importância de estar sempre atualizado sobre as tendências e regulamentações do setor. E a gente está aqui para compartilhar com vocês o nosso conhecimento e ajudar vocês a navegar nesse mundo em constante evolução, E vamos lá, sobre o nosso episódio, A gente vai aproveitar a temporada de carnaval que já passou para explorar essas informações sobre o açúcar, No carnaval tem muito consumo de refrigerante, bebida energética e entre outros produtos, que vão bastante açúcar na formulação. A gente já vai falar sobre esse tema que está gerando muita discussão, porque muita gente está se perguntando qual que é o papel do açúcar na formulação de alimentos e qual a alternativa para substituição, A gente vai analisar a tendência em direção à redução do açúcar e também a gente vai falar sobre as legislações que estão impactando a nossa indústria e também a indústria do açúcar. Antes de a gente começar, eu queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal para receber as atualizações, Se tiverem alguma pergunta ou tema que gostaria que a gente abordasse, deixa nos comentários ou entre em contato com a gente no nosso website. E vamos lá, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a história do açúcar, a gente entender o que é o açúcar. Então, a gente precisa viajar lá no tempo, lá nos primórdios da civilização, onde o açúcar era um produto de luxo, E o adoçante primário que se utilizava era o mel, Naquela época, a cana-de-açúcar, que era a matéria-prima por trás do tal do açúcar, que a gente tem até hoje, teve a sua origem há milhares de anos na Índia, E ele se espalhou pelo mundo, principalmente através das rotas comerciais árabes. O açúcar era utilizado como um simples caldo fermentado, então era como um caldo de cana, mas era fermentado, e o consumo ainda era privilegiado pelas elites, E aí quando chega as cruzadas e o contato do europeu com os árabes, o açúcar ele começa a se tornar mais acessível para a gente no Ocidente. E foi durante a colonização da América pelos europeus que o cultivo do açúcar, da cana-de-açúcar se expandiu em escala industrial e transformou o açúcar em um produto massificado, produto de massa. E assim o açúcar deixa de ser o artigo de luxo do passado e se torna uma parte que está integrada na dieta de todas as classes sociais que a gente vê hoje e também está integrada na parte da industrialização de produtos alimentícios, Vamos falar um pouquinho sobre a ciência do açúcar, O açúcar cristal, como a gente conhece hoje, é quimicamente chamado de sacarose, gente? E é um composto químico que ele é formado por uma cadeia de carbonos que são interligados. O açúcar, no entanto, ele é um termo geral que a gente usa para definir a sacarose, mas existem vários tipos de açúcares que a gente utiliza na indústria. Outros exemplos que a gente pode dar é a lactose, que a gente tem muita gente intolerante à lactose, porque a gente tem enzimas no corpo para digerir essa lactose que não estão mais presentes, a gente tem problema. A gente tem a galactose, que é um derivado, o glicose também, frutose, e entre outros tipos. A sacarose que a gente é formada por dois açúcares primários, que é uma junção de cadeia de glicose com uma frutose, e esse processo é muito comum na química, E é assim que a gente forma vários outros açúcares na natureza, tá bom? Então, a junção de dois açúcares primários ou mais, para formar um outro açúcar. Na indústria de alimentos, os tipos de açúcares mais utilizados, que a gente vai dar mais enfoque hoje, é a sacarose, o açúcar cristal, e o açúcar invertido. Esse último aí, ele é produzido a partir da reação de quebra da sacarose, ou desse açúcar cristal que a gente conhece. Então, ele forma uma mistura viscosa e amarelada que tem frutose e glicose. Esse composto ele é muito utilizado na indústria porque ele tem maior poder redutor, tem maior solubilidade em água e melhora as propriedades da textura dos alimentos, E o porém disso é que ele vem somente na versão líquida, E já a sacarose é um sólido. E isso facilita o transporte, dá versatilidade na hora da aplicação e também maior amplitude de uso, porque ele consegue chegar em locais que o açúcar invertido não chega, E também produtos pós, como preparados pós que a gente conhece. Mas enfim, como é que a sacarose é produzida, A sacarose é produzida a partir da cana, como a gente falou, Então a gente tem o caldo de cana, a garapa, como muita gente conhece. É produzido um mosto a partir disso, esquentando essa garapa, tirando a água, O mosto é um composto líquido bem denso. E depois a gente cristaliza. Esse cristal que fica no fundo, ele é retido e coletado. E depois a gente refina por processo químico e tem o açúcar cristal, como a gente conhece. Mas vamos lá, vamos entrar na parte de alimentação, O papel do açúcar nessas formulações?
Então, o açúcar ele vem desempenhando um papel crucial nas formulações ao longo da história, né? Além de fornecer doçura nos alimentos, nos produtos, ele desempenha outras funções, como a melhoria da textura, extensão do shelf life, né? Conservação, criação de uma... Ele cria uma experiência sensorial única, né? No corpo, porque ele dá maior palatabilidade, também dá maior mouthfeel, como a gente diz, né? A sensação na boca, também realça o sabor e aroma, né? E também, né, por último, mas não menos importante, a capacidade de caramelização dele, confere cor e também sabor agradável, né, e torna um atrativo para os consumidores. Então, as características fazem que um açúcar seja único, né, e o poder de doçura, a capacidade realçadora, né, e o agente de corpo traga tantos benefícios para as aplicações. Né? A gente tem um exemplo claro disso, né? Os refrigerantes, se a gente reparar bem, tu vai ver a diferença entre um refrigerante zero e um refrigerante com açúcar. Tu vai ver que o corpo, o líquido é mais denso no açúcar. O mesmo ocorre com outras formulações e são coisas muito pontuais. Vou dar um exemplo, por exemplo, da desenvolvimento da Total, que a gente teve um desafio, né? Foi o xarope para açaí zero açúcar. Né? Quando a gente foi desenvolver esse produto, a gente teve que pensar não só nessas características, mas também na característica que o açúcar ele altera o ponto de fusão, né, em aplicações. Então, quando você adiciona o açúcar, ele diminui um pouco a temperatura que vai congelar o produto. E quando a gente adicionava, por exemplo, um xarope zero e misturava no açaí, ele congelava. Então, a gente teve que adicionar outros produtos para emular o açúcar, né? Então, a parte também não é só na parte de sensação, mas a parte físico-química também. Então a gente utilizou sorbitol, né? Usamos gomas alimentícias para dar textura e também tecnologia para palatabilização e dulçor, né? Para atrair o aroma no cliente final. E isso a gente utilizou a linha do Edutas PW, que é uma linha própria nossa desenvolvida exatamente para conferir dulçor com qualidade e também dar palatabilização e melhorar o aroma nas aplicações, né? Que é o papel essencial do açúcar. Tá? E, enfim, quando a gente fala sobre isso, a gente também fala do açúcar na parte da tendência de diminuição, né? Então, à medida que a consciência dos efeitos do consumo excessivo vem, a gente vai aprendendo que esse consumo excessivo vai trazendo malefícios, né? A gente entende que a preocupação com a saúde cresce, né? Então, a gente observa essa tendência global na direção da redução do açúcar nos produtos de alimentos, em alimentos, né? E essa mudança ela é impulsionada não apenas pela demanda dos consumidores, pelas opções mais saudáveis, mas também pela pressão regulatória, né? E a busca por inovação na indústria alimentícia e também porque o açúcar em excesso vira um problema de saúde pública, né? Então as empresas elas estão reformulando os produtos, buscando encontrar um equilíbrio certo entre a redução e a manutenção do sabor e também da qualidade. A gente desafia assim os limites da formulação moderna, né? Porque a gente utiliza açúcar em quase tudo. Exemplo disso são os produtos da Coca-Cola, Pepsi, Guaraná, que no ano passado investiram em vários testes, né, em diferentes formulações do mercado para entender o melhor palato do consumidor. Então, botaram um teste de prateleira com diferentes tipos de adoçantes, diferentes formulações, diferentes níveis de açúcar para entender o que o consumidor iria mais consumir e aceitar. Tá? E nisso entra, como a gente falou, a legislação e regulamentação. No Brasil, né, é a RDC 429 de 2020. Né, ela fala, né, especificamente sobre rotulagem, gente. E a rotulagem, como a gente pode ver hoje, os rótulos dos produtos já vêm todos com aquele informativo, se tem excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de sódio. E isso é uma tendência global. Vários outros países já têm isso inserido na cultura e isso traz alertas, né? E para as indústrias de alimentos, isso é uma coisa muito importante, porque já foi provado em outros países, em grandes pesquisas de mercado, que essa tarja, principalmente a do açúcar, altera o comportamento do consumidor. O consumidor ele prefere produtos que não tenham essa tarja, que não dão esse indicativo que tem excesso em açúcar, tá bom? Enfim, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar nas alternativas, né? Então, quando a gente fala sobre textura, né, na parte do corpo, a gente fala sobre o uso de gomas, emulsificantes, alteradores de relogia, né, na parte de indústria química alimentícia. Isso já vem sendo utilizado há muito tempo. O shelf life também, a gente tem conservantes que a gente pode utilizar e também a tecnologia de embalagem de alimentos, né? Agora, o último e mais importante é a função palatabilizante de dulçor, né, e aromática, né, que a gente tem. E para resolver isso, tem que se utilizar edulcorantes, os adoçantes, e também palatabilizantes muitas vezes. Tá? Como a gente já viu no último episódio sobre aromas, a gente tem
edulcorantes ou adoçantes naturais e artificiais. Os edulcorantes artificiais são produzidos em laboratório, a partir de síntese química. Os naturais vêm da natureza, né, e são extraídos diretamente da natureza. A diferença principal no uso, e aí a gente volta naquela questão, é que os produzidos no laboratório têm um potencial de redução muito maior, até 100 vezes mais do que o açúcar. E isso deixa muito mais fácil a aplicação na indústria alimentícia, né? Fica mais rentável. Então, eles vêm sendo utilizados com maior frequência, né, na indústria de alimentos. Enfim, né, a gente tem essas diferenças, mas aí que está o grande ponto. A gente começa a entender que esse novo mercado ele também tem os seus alertas, né? Ano passado, a OMS emitiu o alerta sobre o aspartame e falou um pouquinho sobre o perigo da substituição direta do açúcar por esses produtos químicos que a gente ainda não tem muito conhecimento no longo prazo do que pode acontecer. Então, isso causa um alerta, né, para o consumidor, né? E no caso do OMS sobre o aspartame, foi que o aspartame com altas doses, né, se consome em diferentes produtos, ele pode ser um causador de câncer. Tá? E também, eu vou dar um outro exemplo, né? Nos Estados Unidos não pode se utilizar sacarina e ciclamato, que são produtos que são muito utilizados na indústria de alimentos, né? Ciclamato sódico, sacarina sódica, para fazer a parte do doçor, né? Porque já se sabe também que eles podem ser possíveis carcinogênicos, né? Então, eles também têm esse problema. Então, quando a gente pensa em adoçante, quando a gente pensa em edulcorante, a gente tem que ficar muito ligado nessas questões, porque o consumidor também vai atrás de informação, vai querer entender o que ele está consumindo. Tá? E é por isso, e aí já estou linkando um pouco da nossa empresa, que a gente tem a linha do Edultaz hoje na empresa. A gente utiliza 2 edulcorantes que são altamente aceitos em todo o mundo, que é o acessulfame de potássio e a sucralose. Tá? São 2 produtos que são de altíssima qualidade e também um palatabilizante. Mas o porquê do palatabilizante é porque quando a gente faz substituição direta do açúcar por um adoçante, nem sempre o consumidor vai ter a mesma experiência, porque o açúcar ele realça o sabor dos aromas. Então o palatabilizante ele vai trazer essa sensação junto, vai dar esse corpo, né, na nossa boca, ele vai trazer a sensação, tentar trazer a sensação completa do doçor e do aroma. Então esse equilíbrio ele é necessário, foi por isso que a linha do Edultaz foi desenvolvida, né, pensando em aplicações de alta qualidade, em aplicações que não querem perder, né, a sensação do açúcar e também com rentabilidade, porque já é provado que o Edultaz ele consegue substituir o açúcar, manter as características muito parecidas e dar mais economia para as aplicações. Tá? Então a gente vê que é uma linha bem interessante, né? Se estiverem interessados, podem entrar em contato. E a gente pode falar também sobre a estratégia, né? Então, como a gente pôde ver na minha fala anteriormente, reduzir o açúcar não é uma tarefa muito fácil, né? A doçura ele desempenha um papel fundamental na aceitação e encontrar o substituto adequado para ter a palatabilização também pode ser difícil, né? Porque é difícil replicar a sensação da doçura de forma natural, né? E é um desafio técnico. Então, a gente tem que garantir a estabilidade, a segurança do produto e a qualidade do produto, sem perder, né, o core da nossa formulação. Outro desafio importante também é educar o consumidor, né, sobre saber os diferentes tipos de açúcares e adoçantes no mercado. Muitas vezes há confusão, né, em torno dos rótulos, dos efeitos da saúde, como a gente falou anteriormente. Então é fundamental a gente conhecer e ter o apoio técnico necessário, né? A Total Ingredientes hoje fornece todo o apoio técnico necessário para a parte de substituição de açúcares, tá bom? Então a gente vem terminando agora o nosso episódio. Eu queria falar um pouco sobre as perspectivas e os desafios futuros, tá? Então a perspectiva, como a gente já pode ver na nossa fala, é que a diminuição do açúcar ela é clara, né? Então a gente vai ter uma diminuição de açúcar, sódio, gordura saturada e diferentes outros produtos, né, ingredientes que a gente utiliza por coisas mais naturais, uma procura por mais naturais, né, e também menos prejudiciais ao consumidor. Também se procura edulcorantes menos prejudiciais, como a gente comentou anteriormente, né? O consumidor vai ficar ligado nisso. E também, né, a procura pelos edulcorantes naturais quando possível, né? Porque não é muito fácil a gente conseguir botar adoçantes naturais devido a uma série de questões, como, por exemplo, os adoçantes naturais que a gente tem hoje em dia, eles têm um poder de difusor muito menor, então isso acarreta que a gente tem que usar muito mais volume nas aplicações, e eles também têm um problema que eles eles irritam o nosso sistema digestivo, né? Podendo ocasionar em diarreia. Então isso é um grande desafio que a gente tem para a parte natural. E depois o equilíbrio das formulações, né, das indústrias, né?
porque é muito importante equilibrar a formulação para não perder, né, espaço no mercado, não perder qualidade nos nossos produtos. Assim, esse é o maior desafio que a gente tem para enfrentar, tá bom, pessoal? Eu gostaria de agradecer a vocês que escutaram o nosso podcast e também gostaria de convidar para que se inscrevessem no nosso canal no YouTube, né? E desejo aí uma boa semana a todos e até a próxima. Um abraço.